mas hoje eu estou vendo uma abertura diferente aqui na minha propriedade aí. Então foi uma honra muito grande, eu vejo, olhando aqui para vocês todos aí, um prazer muito grande aí, que a gente tem uma honra de mim e da minha família, que nós temos. A segunda abertura que foi feita aqui. Muito obrigado a todos. Inicio a minha fala dando as boas-vindas a todos vocês nesta manhã. A abertura oficial da colheita da soja do Estado do Rio Grande do Sul, que tradicionalmente ocorre no município de Tupanciretã e marca o início da colheita de mais uma safra de soja no Estado. É a oportunidade a qual nós, produtores rurais, temos, de aproximar mais as nossas autoridades. Esses últimos 4 anos, trouxemos mais de 5 milhões em emendas parlamentares. Agradecemos aos nossos deputados, mas queremos muito mais. Esses eventos servem também para abrir frentes. Eu aqui convoco a todos para lutarmos pela pavimentação da nossa estrada Tupanjari e também abrirmos uma frente para a duplicação da BR-158, que vai ajudar no escoamento da produção da região noroeste e centro-oeste do estado, que essa estrada está um caos há muitos anos. No momento que os produtores têm uma capacidade de produzir, têm financiamentos com juros menores, têm condições de refinanciar muitas vezes, com juros também menores do que nós pedimos, a parceria também do governo federal nesse sentido, nós conseguimos avançar. E é importante dizer que os municípios, eles acabam se beneficiando de toda essa economia trazida pelo agronegócio, hoje responsável por mais de 40% da economia do nosso estado. Então, contem sempre com os municípios como grandes parceiros. Muitas vezes não temos os braços tão grandes para poder fazer as questões tão estruturantes que os produtores precisam, mas estamos ali para melhorar as estradas, para poder estar atendendo, sempre muito presentes no dia a dia dos nossos produtores. E a FAMURS está lá com a sua equipe técnica, sempre pronta a atender também, tanto os pequenos como os grandes produtores, aos nossos prefeitos, que são verdadeiros heróis aí trabalhando no dia a dia, muitas vezes com poucos recursos e muitas atribuições. Nós em Brasília, os senhores acompanham, temos travado batalhas difíceis. O cenário político nacional é um cenário adverso. Não é um cenário que nós esperávamos, não é um cenário que nós trabalhamos para ser, inclusive. Mas, tendo essas dificuldades, tendo essas adversidades, aí é que nós temos que estar, todos nós, unidos, juntos, fortes, para fazer com que o Brasil, independente de governos, como eu disse, o Estado só pode atrapalhar. Quem faz a riqueza de um país é a iniciativa privada. Para fazer, então, nesse cenário tão difícil, fazer o Brasil continuar crescendo. Somos a 10ª economia do mundo. Muito desses números estão a partir do setor primário. O problema que nós temos aqui, e aqui tem muitos que passaram por esse problema, com a seca judiando as nossas lavouras, é porque nós não temos condições, não temos licença para reservar uma água, não temos licença para fazer uma taipa de açude. Por isso, Adolfo, eu tenho certeza que o teu trabalho incansável de anos tu vai mostrar e nós estaremos junto contigo e o meio ambiente vai reconhecer o teu trabalho. E é muito importante a reservação da água, onde toda a água que nós recebemos nós mandamos para o oceano no fim do ano e perdemos se nós não temos como reservar água. Isso até não dá para se contar uma história como essa em qualquer país do mundo. Se eu der esse discurso que eu estou dizendo, aquele cidadão lá não está bem da cabeça. E é o Brasil e é o Rio Grande, meus amigos. E temos como tema principal, e vamos levar até o dia 31 de janeiro de 2025, a questão da necessidade da reservação d'água, irrigação, piscicultura, para podermos virar a chave. Aqui chove 100 milímetros, 101 vai para o mar. E se você fizer um buraco na sua propriedade, está sujeito a ir preso. Nós temos que arredondar a legislação, fazer com que o agricultor que quer produzir, aumentar a produtividade na mesma área, manter a sua família, o pequeno agricultor que não está produzindo mais, porque nas últimas 5 safras, os últimos 5 anos, tivemos 3 anos
3 anos tivemos, especialmente na nossa região central, de estiagem. Grande parte dos nossos agricultores abandonaram a terra, ou ficou apenas os 2 mais velhos, e os jovens foram para a cidade. Em 63 municípios, Missões, Noroeste e também do Planalto Médio, aqui Juí, Panambi, dessa região. Nesses 63 municípios, foram demarcados pelo Rogério e a equipe da URGS 9.800 pontos de barramentos. Pequenos açudes, 2, 3, 5 hectares, até 50, 100, 200 hectares. Dá para irrigar mais de 4 milhões de hectares. Rio Grande do Sul irriga hoje, Chicão, a nossa turma do arroz, mais soja, mais milho, mais pastagem, em torno de 1,5 milhão. Só em 63 municípios tem solução, e é um dos problemas do Rio Grande do Sul, irrigação. Eu fui também conhecer, junto com o Rogério, a questão das enchentes do Taquari Antas. Já te disse aí também, Luciano, presidente da tua força, junto com o Brito. Não citei o Márcio Madalena, que é o nosso secretário adjunto, desculpe não ter citado, mas. E a solução é revermos algumas legislações. Não é só a minha lei, Brito. Você é fundamental hoje na Assembleia. Vamos pegar, Luciano, os prefeitos municipais, as entidades, Chicão. Aqui está a Farsul, aqui está o João Antônio, do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Vamos pegar a FETAG também, Farsul, FETAG, FAMURS, FEComércio, Federação, Fiergues, para acertarmos junto com o Ministério Público, que eu disse no dia lá, na abertura da Expo Direto, para o governador que estava presente e também para o Alexandre Salles, do Ministério Público Estadual. Se não revisarmos essa legislação, não é para fazer taipa e açude, Brito, do licenciamento ambiental na FEPAM, Madalena, no DRH, não resolve o problema. Como é que eu registro um açude hoje em Santa Catarina? No Instituto do Meio Ambiente. É fácil. Aqui tudo trava. Bernardo, prefeito Clóvis, o Rio Soturno seca. Quem conhece a quarta coluna sabe, seco. Nós temos entre Nova Palma e Júlio de Castilhos uma barragem para fazer que irriga 30 mil hectares e pereniza o Rio Soturno. Eu gostaria de tocar num assunto aqui, certamente não passou batido, nas rodas de conversa foi comentado, senador Heinz. No ano do centenário da soja no Brasil, Tupã-Siretã realiza mais uma abertura de colheita que eu gostaria de frisar como que tem um caráter de resiliência muito importante, meu amigo Chardon. Depois de prejuízos de algumas safras consecutivas, nos causa orgulho e contentamento começar a ouvir o número de 60, 65, 70 sacas de média. Mas isso não é objetivo para encerrar a comemoração em si. É motivo de colocar pautas na mesa, senador Heinz. O senhor fez muito bem aqui de irrigação, de reservação de água. Porque essa pauta tem que ser discutida na chuva. Porque na seca, todo mundo vira dono da solução. Nós observamos isso nas últimas estiagens. Certamente, se fosse para falar de estiagem, há 2, 3 anos atrás, teríamos centenas de autoridades para discutir esse assunto. Este assunto não morreu para o governo do Estado. É pauta recorrente. Senador Heinz, em Brasília, tem pilotado esse trabalho com maestria há muitos anos. O presidente Adolfo Brito, quando traz essa discussão à mesa, coloca para o governo do Estado algo que o governo vem trabalhando fortemente já. Nosso programa de irrigação foi lançado alguns dias atrás pelo governador Eduardo, pelo secretário Giovanni Feltes. Por óbvio, não temos a pretensão de apresentar isso como única solução, mas acreditamos que é uma ferramenta de solução de vida para as pessoas. O governo se propõe a subvencionar projetos executados pelos próprios produtores. Sendo nós o 69º maior produtor do país, Tupã-Siretã, sem sombra de dúvida, alimenta várias Tupã-Siretã. Posto isso, meus queridos, eu poderia aqui citar a todos, pelo avançado da hora e pelo assador, que já deve estar bravo comigo. Eu quero dizer que produtor rural, como muito bem diz meu amigo Chicão, meu padrinho Chicão, produtor rural não se fabrica. Produtor rural, independente do porte, tem que ter DNA de produtor rural.
temos que preservar a saúde financeira dos nossos produtores para que eles sempre permaneçam no campo. Eu via no vídeo do ano passado a colheitadeira colhendo uma lavoura que quase não enxergávamos a verga do soja, e não sei se os senhores perceberam isso. Fechamos uma média o ano retrasado de 17 no município, o ano passado 24, se Deus quiser esse ano no mínimo o dobro disso. Mas nós temos 3 pilares que garantem a saúde financeira do produtor. Uma é o preço de mercado do seu produto, outra é o custo de produção e a outra é a produtividade. Nos permitam reservar água para dominarmos os commodities, para que o preço não tenha caído de 204 para 100, que não adianta colher o dobro, que nós perdemos no preço e a renda bruta final é a mesma, com um custo de produção cada vez maior. Nós vamos extinguir o setor primário do Brasil se vocês não tomarem uma atitude, com todo o respeito que devo, para que um governo que saiu do ano anterior, do governo anterior, com superávit de 190 bilhões, para no primeiro ano sucessivo 230 bilhões de déficit. Isso dá 420 bilhões de diferença de um ano para o outro, atribuído à incompetência e à corrupção. E se seguir assim até o final desse governo, que Deus nos livre, passa de R$1 trilhão o rombo do Brasil. E se nós, o setor primário, o agronegócio, responde por 40% do PIB, no mínimo 400 bilhões, quem terá que pagar a conta é o suado produtor rural. Então, nos deem condições de produzir, cada um fazendo a nossa parte, nós retomaremos as rédeas dessa nação pujante e faremos o Brasil ocupar o lugar que merece no cenário mundial. E que a terra da Mãe de Deus e os demais vizinhos presentes sejam abençoados, não apenas na nossa safra, mas em todos os desafios que vierem. Deus abençoe a terra da Mãe de Deus, Deus abençoe a todos nós, e eu declaro aberta a colheita do soja de 2024 em Tupanciretã e no Rio Grande do Sul.